aí, pessoal, nós estamos no segundo bloco do programa da semana. O bate-papo é sobre aneurisma e acidente vascular cerebral. E o nosso entrevistado é o Dr. Eduardo Sirioni, neurocirurgião. Doutor, eu tinha te perguntado se aneurisma é a mesma coisa que derrame. Você pode explicar isso para a gente? Que muitas pessoas falam derrame, né? Sim, é um termo consagrado, até isso vem do inglês, que era denominado stroke, né? Certo. Que era como se houvesse derramado alguma coisa no cérebro. O aneurisma, ele não é a mesma coisa que o derrame. Ele é uma das causas de derrame hemorrágico. Quando ele sangra para dentro do cérebro, aí então nós temos um acidente vascular cerebral hemorrágico causado por um aneurisma. Mas não é o mais comum. Certo. Já que a gente entrou em acidente vascular cerebral, a gente tem um slide para mostrar bem o que é, né, no exame de tomografia, né? Sim, sim. Aí é bastante ilustrativo. Do lado esquerdo do vídeo, você vê uma área que ela é bem mais escura. Essa área nós chamamos de área hipodensa, né? Ali onde está a seta. Certo. Essa área foi uma área que foi privada de oxigênio, ou seja, foi privada de circulação, e ela entrou num processo de morte celular, e nesse estado que nós chamamos de malácia, né? Que é a morte celular com edema, ou seja, com inchaço. Certo. Porque quando você tem a morte celular cerebral, todo o metabolismo é invertido. Então, a barreira da célula, ela não é mais capaz de resistir à pressão da água que existe no tecido e forma esse edema. Nesse outro caso aqui, que está à direita do seu vídeo, essa imagem nitidamente branca, isso é a imagem de um sangramento cerebral. Certo. Né? Então, esse sangramento, ele pode ser, sim, decorrente de um aneurisma, ou ele pode ser decorrente de doenças evitáveis, o que é o mais importante. O que seriam doenças evitáveis? A doença cerebral vascular, com raras exceções, ela é uma complicação cerebral de uma doença sistêmica. Certo. Nós temos o grande vilão hoje, a hipertensão arterial. A hipertensão arterial, ela vai levando a um tipo de degeneração das artérias, que é chamada de degeneração amiloide. A idade, a senilidade também faz essa deposição amiloide, mas a hipertensão, ela apressa esse processo, fazendo com que as artérias percam a elasticidade. Então, o que é muito comum? Você tem uma perda da elasticidade, você tem uma pressão grande dentro do sistema. Dentro de um sistema inelástico que não pode se expandir, ele resiste até um determinado momento. Depois desse momento, ele rompe. E é a hora que você vai ter, então, o AVC, né, que é o acidente vascular cerebral. Hoje existe uma tendência em falar acidente vascular encefálico, mas isso é semântica pura, é coisa de anatomista, não tem o menor sentido. A gente discutir isso, ele vai formar um coágulo. Essa marcação branca que nós vemos na tomografia, isso é um coágulo de sangue. Certo. Isso é um sangue fora do sistema venoso que formou um hematoma. Da mesma forma que a gente tem uma contusão forte numa perna, num braço, e nós vamos formar um hematoma. Diferente
do que nós vemos ali do lado esquerdo do vídeo, que foi por, vamos colocar assim, por uma obstrução, por um entupimento da artéria que chega a nutrir aquela região. Certo. Aí entra também a hipertensão, o diabetes, levando a degenerações também amiloides, e as doenças ligadas às gorduras, ao colesterol excessivo. Então, isso é uma coisa extremamente importante hoje, porque o aneurisma, nós podemos tomar providências a partir do momento que nós sabemos que nós temos. Mas aqui, quando nós estamos falando disso aqui, nós temos causas evitáveis, que nós podemos evitar, atuando. Então, esse é um grande problema de saúde pública hoje. O uso de anticoncepcional pode interferir? Pode. O uso de anticoncepcional, ele... Veja bem, não dá para a gente colocar de uma maneira genérica, porque não são todas as pacientes que são sensíveis. Exatamente. Mas as que têm, que são sensíveis, elas realmente aumentam a coagulação. Elas têm uma tendência a ter trombose. Certo. Uma tendência grande. Só que essas pacientes, elas não tendem a ter tanta complicação arterial. Certo. Eles têm mais complicação de trombose venosa cerebral. Certo. Que é uma coisa que ninguém pensa, que é tão grave quanto a obstrução arterial. Porque imagina um sistema fechado, aonde você está botando o sangue, você está injetando sangue com pressão, e ele tem que ser drenado pelos seios venosos, são grandes vias de drenagem venosa. Se você tem uma trombose de um seio realmente, ou seja, a obstrução, a formação de um trombo dentro desse seio, você está colocando a mesma quantidade de sangue dentro do cérebro, mas não está saindo a mesma quantidade. Ou seja, a pressão dentro do crânio vai subir muito. Como essas situações são muito mais raras da trombose venosa, não se atenta muito para isso. Mas ela é tão grave quanto a obstrução arterial. Certo. O senhor está falando em trombose, e no AVC isso acontece. O que é um trombo? Para poder... Porque muitas vezes o paciente, né? Às vezes o médico chama você... Tem um trombo que se tornou uma trombose. Como é que é? Para ele poder entender. O trombo, ele é um coágulo. Traduzindo assim, numa linguagem que seja mais acessível. Ele é um coágulo. Ele é um coágulo que ocorre dentro do próprio sistema circulatório, onde não era para ocorrer. Certo. Nós sabemos, o sangue fora do sistema circulatório, ele tem que coagular. Certo. Né? Existem todos os fatores de coagulação. Dentro não era para ocorrer. Mas existem condições que levam à hipercoagulabilidade, que é tabagismo, lentificação do fluxo. Quanto mais lento o sangue passa, mais ele tende a ter. Outra coisa que é importante dizer, né? É o turbilhonamento do sangue. O sangue, ele se comporta, imagine a artéria como um cano, ele se comporta indo com várias lâminas. Tá? A partir do momento que você tem uma placa de arteriosclerose, o que vai acontecer? O sangue, essa última camada, ela vai ter que percorrer um caminho maior, tá certo? No mesmo tempo. Então ela vai ter que, de certa forma, acelerar. É o mesmo princípio que você pega um esguicho, você coloca o dedo na metade dele e ele vai sair mais rápido. E isso causa um turbilhonamento, como se você colocasse o sangue dentro de uma batedeira. Certo. Então, isso propicia muito a formação de trombos.
Comparando grosseiramente, você vai fazer suspiro, você pega a clara de ovo, tá certo? Que é um gel, e você começa a bater, ela tem proteína, o que acontece? Você desnatura a proteína e ela fica em ponto de suspiro. A mesma coisa vai ocorrer com o sangue. Então, basicamente, o trombo é isso, diferente do êmbolo. O êmbolo são microformações que podem ser de sangue ou não. Mas o êmbolo está muito mais ligado, não ao sangue total, mas à plaqueta. Certo. São geralmente pequenas formações que acabam migrando. E no AVC pode tanto acontecer como um como o outro. Sim. Nós estamos falando em AVC hemorrágico. Tem o isquêmico, né? Como é que é o isquêmico? O AVC isquêmico, ele é por privação de fluxo cerebral. Certo. Como a gente estava conversando, o fluxo cerebral... Aquela imagem. Aquela imagem, né? Quer dizer, pode mostrar... Vamos acho que tem até uma imagem mais para frente. Da tomografia. Isso, tem mais uma, por favor. Isso. Veja, isso aqui mostra muito bem o isquêmico. Embora esteja mais vermelho ali, a gente pensa, nossa, mas se está com mais é porque sangrou. Não, não é. Na verdade, a gente rapidamente já fala disso. Esse aqui é o mecanismo que a gente acabou de falar. É o mecanismo que você tem aqui na sua direita. Esse amarelo é uma placa de colesterol. Você tem essa seta branca mostrando que o sangue bate e reflui, faz um turbilhonamento, predispondo a formação do trombo. A hora que você obstrui essa artéria, aquela região cerebral, ela não vai receber. Ela vai ficar isquêmica. O cérebro, ele tem um consumo altíssimo. O cérebro, ele tem que receber 100 ml de sangue por centímetro cúbico por hora. Nossa. Isso é o mínimo que ele tem que receber. Nossa. Tá? Agora, fala, nossa, mas então você está falando que aquilo ali é um infarto? É um infarto. Mas é o mesmo mecanismo do infarto do coração? Sim, o mesmo mecanismo do infarto cardíaco. Certo. Do infarto do miocárdio. É privação. Só que aqui é de uma artéria cerebral e no coração a privação do sangue na artéria coronária, que vem pela artéria coronária. Mas o mecanismo é o mesmo. O mecanismo é o mesmo. Fala, mas então por que você está vendo aquilo como uma coisa mais avermelhada? Por quê? Porque você, na verdade, se você priva uma área de irrigação, as outras áreas vão perceber isso através de mediadores químicos e vão se dilatar para tentar salvar o máximo possível. Então, isso é o que é chamado área de penumbra. Certo. Qualquer pessoa que já usou geloterapia, ele teve essa experiência. Você coloca o gelo, né? O gelo ele faz com que os vasos se contraiam, que venha menos sangue, você fica com aquela parte branca e com aquele vermelho em volta, que é reacional. A mesma coisa acontece no cérebro. Certo. Ele tenta se autorregular, ele tenta, de certa forma, proteger o tecido dele. Né? O problema é que, às vezes, a privação realmente é muito grande e não é suficiente para suprir. Quais são os sintomas do AVC? Olha, do AVC isquêmico, ele geralmente é perda de movimento. Perda de movimento, perda da fala. Né? Em casos muito graves, dependendo da localização dele, desvios do olhar. Agora, volto a dizer, o cérebro é indolor. Um AVC isquêmico, absolutamente, ele não dói. As pessoas associam muito dor de cabeça. Porque eu acho que eu posso ter um derrame. Não, você não pode ter, não é por isso. Você pode ter um derrame, mas não é porque você tem dor de cabeça. O cérebro, ele é indolor. Você não... Uma pessoa que teve um acidente vascular isquêmico, ele absolutamente não sente dor nenhuma. Não? E, infelizmente, hoje, a gente só consegue ver esse quadro um tanto tardiamente.
já Exatamente por não isso. Não tem como prevenir isso, né? Assim, você dá o diagnóstico antes, né? Difícil. Muito Bons difícil, né? hábitos, você estudar as artérias que são extracranianas, artérias que levam o sangue para o cérebro. Você está sempre fazendo com colesterol controlado, com a pressão controlada, caso seja diabético, com um diabetes controlado, com uma glicemia controlada, é sempre positivo. Você sempre vai ter um efeito, um impacto muito grande. O acidente vascular cerebral, seja ele isquêmico ou hemorrágico, ele é um problema de saúde pública, ele é um problema de controle. É a segunda doença mais prevalente no mundo, ele só perde para o câncer. É muito alto, né? É muito alto, é a segunda doença em prevalência. E à medida que a população está conseguindo aumentar a faixa etária, essa prevalência vai ser maior ainda. Vai ser maior, né? Agora, ele ocorre mais à noite? Sempre tem essa pergunta, né? Ele ocorre mais à noite? Ele ocorre. Ele ocorre mais à noite. Tem algum motivo? Sim, porque na verdade é o seguinte, como ele geralmente é subsequente a uma doença sistêmica, o que acontece? O hipertenso mal controlado, ele tende a ter mais picos hipertensivos à noite. Certo. Então, consequentemente, a pessoa mesmo dormindo, ele tende a ter mais eventos. O que é difícil, né? É isso, na verdade, porque hoje nós está tendo muito bom resultado com o que é chamado trombólise. A mesma medicação que é usada quando o indivíduo chega infartando, que dá um trombolítico e ele dissolve o trombo, também funciona para o cérebro. O problema é que a nossa janela de oportunidade é muito pequena. É uma coisa muito rápida, né? Entre os sintomas e assistência. Tem que ser uma coisa muito rápida, né? Veja bem, se você começa a ter uma angina, que é uma dor no peito, característica da isquemia miocárdica, da falta de irrigação do músculo cardíaco, você vai acordar à noite com aquela dor. Você vai acordar à noite com aquela dor e você vai procurar um pronto-socorro, porque a dor é muito forte. Então, primeiro, quando você está falando de coração, de pulmão, você tem uma janela de até 8 horas. E essa dor vai te acordar. Se você tem um efeito isquêmico, cerebral, dormindo, você vai continuar dormindo. Você só vai ver que você vai estar paralisado ou com sintomas quando você despertar, porque ele não provoca dor. Então, nós perdemos uma janela de oportunidade de 3 horas. 3 horas. 3 horas é o ideal, né? Porque depois disso, como começa aquele processo de amolecimento cerebral, se você der o trombolítico, você pode transformá-lo em hemorrágico. Então é uma pena. E o AVC, tanto hemorrágico como isquêmico, ele é cirúrgico? O tratamento? Nem sempre. Não. Raramente o AVC isquêmico vem a ser cirúrgico. Certo. Existe quando você tem, por exemplo, quando a obstrução é na artéria carótida, é uma artéria que ela irriga 2/3 de um hemisfério cerebral. Nós temos 2, uma de cada lado. Denominado AVC maligno ou AVC hemisférico. Quando tem da carótida, o cérebro incha muito. Então, há um tempo, foi proposto uma coisa chamada craniotomia descompressiva. Você faria uma incisão muito grande no crânio do indivíduo, retiraria a calota óssea, também com um retalho muito grande, faria a plástica da dura, ou seja, você aumentaria a dura mater e fecharia a pele. Para quê? Como a pele é elástica, você daria maior espaço, quer dizer, mesmo o cérebro inchando bastante, você ainda teria a possibilidade de manter a pressão dentro do crânio normal.
É discutível isso hoje. Algumas escolas ainda mantêm isso, mas está sendo demonstrado que o resultado é catastrófico, do ponto de vista de prognóstico. Certo. Esses pacientes são submetidos a procedimentos enormes, o risco de infecção é alto. E ele realmente, ele aumenta a sobrevida. Certo. Ele aumenta em 18 pontos percentuais a sobrevida do paciente. Mas ele não melhora a condição do indivíduo, ele não diminui sequela. E isto também é demonstrado que, estatisticamente, a mortalidade desses pacientes nos próximos 6 meses é altíssima. Então seria, que muito mal comparando, será que nós não estamos continuando usando quimioterapia, que é uma coisa que causa um desconforto para o paciente, causa desconforto para a família, causa um gasto extremo para a saúde pública, para um paciente que já está fora de possibilidade terapêutica? Mas a gente não pode negar. Há possibilidade. Enquanto puder. Agora, já no hemorrágico, nós temos um padrão que é a linha média cerebral. Se esse hematoma estiver deslocando a linha média cerebral mais que meio centímetro, você teoricamente está autorizado a entrar cirurgicamente, abordar esse cérebro cirurgicamente e então retirar esse coágulo que está causando a compressão. Certo. É mais frequente no AVC hemorrágico necessitar de um tratamento cirúrgico do que no caso do AVC isquêmico. Doutor, infelizmente, nosso tempo está acabando. Eu fico tão triste, porque é super interessante. Nossa, muito interessante. Eu te agradeço imensamente. Eu vou deixar as palavras para que você dê uma dica de saúde. Eu acho que assim é muito importante. Aliás, até eu vou terminar te fazendo essa pergunta. É ideal que a gente faça, ou existe algum exame preventivo, principalmente para o aneurisma, né? Por exemplo, com 50 anos, eu fazer uma tomografia, o que você, assim, daria como uma dica de saúde? Mais uma vez, em nome do Vale TV, a nossa família sempre agradece as pessoas que se dispõem a vir no nosso programa, principalmente porque é informação, né, para as pessoas. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de vir falar sobre um tópico que eu acho bastante importante, muito prevalente. Agradeço a todos os seus espectadores também. Só o seguinte, não há necessidade de ninguém ficar apavorado. Quando acontece uma coisa dessa, gera um pânico, uma comoção geral. Acho que o consultório lota, né? Não é. Calma. O aneurisma é uma patologia de baixa incidência. Quem deve tomar cuidado? Quem já teve pacientes com aneurisma na família, embora não seja genético, ele tem uma incidência familiar. Orientais devem ter um pouquinho mais de cuidado. Sim, é recomendado, a partir dos 50, 55 anos, você fazer hoje um exame que não é mais invasivo, é chamado angiotomografia. Ele é uma angiografia onde você não precisa mais colocar o catéter no indivíduo e é feito por tomografia. Bons tomógrafos faz. Por exemplo, a Varé tem a sorte de ter um aparelho na sua casa que é plenamente capaz de fazer esse exame. No mais, hábito saudável. Controlem a hipertensão, controlem a glicemia, caso sejam diabetes, sejam mais rigorosos ainda, né? Exercício físico ajuda bastante, porque ele ajuda como um todo o sistema cardiovascular, você vai ter menos hipertensão. São dicas básicas mesmo, não é nada de especial. Obrigada. Eu que agradeço. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que o assunto foi bastante interessante. E até a próxima semana.